Então vamos lá, pessoal, vamos começar, senão a gente não consegue terminar nem amanhã, hein, isso aqui. Então, o primeiro projeto AP01 é o Tiago Augusto, tá joia? Olá, meu nome é Tiago, sou estudante da... O som tá bom, pessoal, ou tá baixo? Tá bom aqui. Tá bom. Tá bom, então vamos lá. Da Faculdade de Tecnologia de Itu, e hoje estarei apresentando meu trabalho para a matéria de microcontrolador com o professor Pisa. O trabalho será ventilador inteligente. Hoje o problema a ser resolvido é que os ventiladores ficam muito tempo ligados, consumindo muita energia desnecessária. Então, faz necessário, né, uma automatização para eliminar esse excesso de energia e eliminar o alto custo por ele causado. A solução encontrada foi que, aplicando o sistema de automação, poderemos controlar os níveis de consumo do ventilador, fazendo com que ele funcione apenas no tempo certo e necessário. Ao atingir a temperatura programada, ele automaticamente se desligará, voltando a funcionar apenas quando atingir a temperatura programada para ligar. Para isso, utilizarei um Arduino Uno, um sensor de temperatura DS18B20, um display LCD 16x2 com modo I2C e um relé 5V, conforme as figuras abaixo. Então aqui, né, podemos verificar o Arduino Uno, o relé 5V, o LCD 16x2 com a placa I2C, né? Agora podemos verificar o funcionamento, né? Onde o display está marcando a temperatura de 19,69 no momento. Através do sensor DSB, estarei aquecendo com a mão, fazendo com que o ventilador, com que a temperatura atinja 26 graus, para o ventilador estar entrando em funcionamento. Então, como podemos ver agora, o ventilador estará ligando. Estarei colocando na água para a gente baixar a temperatura até 23 graus para o ventilador estar desligando. Aí atingiu a temperatura de 23 graus e o ventilador entrou em repouso. No método, o projeto foi desenvolvido com fundamentos em pesquisas e assim desenvolvido um protótipo com base nas informações e estudo teórico. A metodologia desse desenvolvimento foi dividida nas seguintes etapas. Primeira etapa, colhimento das informações teóricas através das pesquisas, dando início a partir da ideia do objetivo. Etapa 2, elaboração de cada processo voltado para a automatização do ventilador. Etapa 3, desenvolvimento do protótipo do ventilador. Etapa 4, teste do protótipo considerando um cenário de uso. E etapa 5, avaliação dos resultados obtidos através da infraestrutura adequada do ventilador. Abaixo segue toda a ligação do esquema do meu trabalho. Aqui também foi feito toda a programação em linguagem C, como podemos verificar. Os resultados, o projeto funcionou no que esperávamos, ou seja, o ventilador desliga e liga através do controle de temperatura, sobre as temperaturas aceitáveis dentro do ambiente em que se encontra instalado. Quando a temperatura atingir 26 graus, o ventilador automaticamente atuou, fazendo com que o ambiente esteja ventilado. Quando a temperatura estiver abaixo dos 23 graus, automaticamente fazendo com que o ventilador esteja em repouso, ou seja, parado em sua movimentação. Considerações finais. A execução do projeto ajudou a desenvolvermos as nossas habilidades praticadas e aprendidas no curso de Tecnologia em Mecatrônica, como soldagem, leitura de circuitos e programação. Aprendemos a trabalhar também melhor em grupo, a realizar pesquisas sobre componentes, verificar erros no circuito e realizar testes
para saber se o equipamento está funcionando e tomamos a realização desse trabalho como uma experiência profissional e também como uma experiência para futuros projetos. Conseguimos realizar um projeto que estava de acordo com o pensamento e planejamento e ficamos contentes por conseguirmos fazer o projeto funcionar. Então, esse foi o meu trabalho. Desde já agradeço ao professor Pico pelos ensinamentos. Obrigado. Muito bem, esse foi o projeto aí AP01, tá joia? O Thiago tá aí? O Thiago não tá, né? Estou sim, professor. Ô, Thiago, parabéns aí pelo projeto, ficou legal, viu? Obrigado. Muito legal. Eu não tenho nenhuma questão, foi bem explicado, né? E então vamos agora para o segundo projeto, tá? O segundo projeto é do Wagner. Bom dia a todos, me chamo Wagner Camargo Boff, aluno do curso superior em Mecatrônica Industrial da FATEC de Itu. Irei apresentar o robô autônomo, projeto proposto na disciplina Sistemas Microcontrolados e Microprocessados, com o intuito de desenvolver na prática todos os conhecimentos adquiridos em sala de aula. O problema a ser resolvido. Criar um robô que seja capaz de desviar de obstáculos de maneira autônoma, ou seja, ele terá autonomia própria de identificar um obstáculo à sua frente e decidir qual o melhor trajeto a ser usado. O segundo ponto é um baixo consumo energético de bateria. A solução encontrada para o problema. Para solucionar o problema, foi realizada a montagem física com todos os componentes em um simulador. Ou seja, foi definido, primeiro, todos os componentes a serem utilizados e depois feita a simulação no Tinkercad. No nosso caso, utilizamos um servomotor para estar fazendo a rotação do sensor ultrassônico, que irá captar todos os objetos e obstáculos à sua frente. Utilizamos uma ponte H para poder controlar de maneira independente os motores do robô. Utilizamos também uma bateria recarregável 9 volts e 2.500 mAh. E para se obter um baixo consumo de bateria, utilizamos uma placa de prototipagem com código aberto com um microcontrolador embarcado. Depois de feito isso, foi iniciado a elaboração da programação para simular o funcionamento do protótipo e possíveis falhas de programação. Primeiro, adicionamos a biblioteca servomotor, include servo.h. Depois fizemos a definição dos pinos. O pino trig do sensor no pino analógico A0, o pino echo do sensor no pino analógico A1. Depois disso, fizemos a ligação dos pinos da ponte H do motor 1. Fizemos a ligação do pino A na porta digital 11, o pino 1 na porta digital 9, o pino 8 na porta digital... o pino 2 na porta digital 8. Depois fizemos a ligação dos pinos da ponte H referente ao motor 2. O pino B na porta 8, o pino 3 na porta 7 e o pino 4 na porta digital 6. Feito isso, criamos um objeto para controlar o servo. Depois, fizemos a função para procurar o obstáculo o tempo todo. Aqui a gente definiu a variável para guardar a duração e o retorno do som, a variável para guardar a distância, e aqui ela não vai enviar o som. Vai aguardar um tempo, aqui ela envia o som, aguarda o tempo. Aqui ela não envia o som e espera o retorno do som enviado. Aqui ela vai capturar a duração em tempo do retorno do som, e aqui ela vai calcular a distância em centímetros. Aqui ela vai imprimir no monitor serial a distância, né, que será em centímetro, e aqui ela vai retornar para centímetros. Aqui a gente começa nas variáveis, né? Aqui é a variável da distância de ambos os lados. Aqui é a variável para guardar a distância. Agora aqui você vai fazer a calibração de cada motor. Vai definir os valores de cada motor.
porque por mais que os motores sejam iguais, existe uma diferença entre eles, e você tem que ajustar ela aqui no int velocidade. No meu caso aqui eu usei int velocidade motor 1 e int velocidade motor 2. O void setup é a função que executa na inicialização do Arduino. Serial begin 9600. Ela inicializa a comunicação serial para mostrar os dados. Aqui eu defini um servo na porta 13 e aqui eu começo a definir todos os pinos de controle do motor como saída. Aqui a gente faz a configuração do sensor ultrassônico, né? Aqui ela define o pino trig como saída e o pino echo como entrada. Aqui esse void loop seria a função principal do Arduino, né? Aqui o sensor gira a 90 graus, aqui ele aguarda um tempo de 100 milissegundos, aqui ele vai medir a distância em centímetros, aqui ele vai calcular se há, aqui ele vai verificar se há um obstáculo encontrado a menos de 40 centímetros, se há obstáculo, se a frente estiver bloqueado, ele vai mudar de direção. Aqui, se o obstáculo for encontrado entre mais de 40 centímetros, o robô vai seguir em linha reta. Aqui é a função para pegar a distância, né, de cada direção. Aqui o robô vai parar, aqui o robô vai para trás, aqui o robô para. Aqui gira o servomotor a 100 graus. Aqui vai definir a distância esquerda. Aqui o motor gira a 0 graus, né? Tem um delay. Aqui ele vai definir a distância da direção da direita, vai ter um delay. Aqui ele vai girar o servomotor a 90 graus e vai ter um delay. Depois ele compara a distância, né? E encontra a distância mais longa para ele poder seguir o seu trajeto. Aqui já começa a função para calcular qual a melhor distância a ser tomada para o robô prosseguir. Aqui, se a distância está menor, obstruída, o robô vai virar à direita. Aqui no caso, se a direita tiver menos obstáculo, ele vai seguir à direita. Aqui, se a esquerda estiver menos obstáculo, o robô vai virar à esquerda e vai seguir a direção. Aqui, se ambos estiverem igualmente obstruídos, o robô vira-se e continua em linha reta. Aqui é a função para fazer o robô parar. Aqui você vai fazer a configuração na ponte H, né? Vai aguardar um tempo. Aqui vai ser a função para o robô andar para frente. Você vai fazer a configuração dos pinos na ponte H, né? Vai definir a velocidade do motor 1, definir a velocidade do motor 2. Aqui, essa função aqui vai fazer o robô ir para trás, andar de ré. Você vai fazer as configurações do pino igualmente anterior. Vai ter um tempo, um delay. E aqui define a velocidade do motor 1 e você vai definir a velocidade do motor 2 para que ele ande de ré em linha reta. Aqui você vai fazer a função para que o robô vire à direita, né? Você vai fazer as configurações dos pinos na ponte H. Vai aguardar um tempo, um delay. E aqui você vai definir a velocidade do motor 1 e aqui você vai definir a velocidade do motor 2 para que ele possa virar de maneira corretamente. Pois cada roda vai girar numa rotação diferente, uma para frente e outra para trás. Essa função aqui vai fazer o robô virar à esquerda. Igualmente na direita, você vai fazer a configuração dos pinos, aguardar um tempo, né? Vai ter um delay, vai definir a velocidade do motor 1 e depois definir a velocidade do motor 2. Aqui é a função que vai fazer o robô virar à esquerda, igualmente anterior. Aqui, mesma coisa, a função que vai fazer o robô virar para outro lado. As configurações são igualmente, né? Você vai fazer a configuração da ponte H, dos pinos, vai aguardar um tempo e definir a rotação do motor 1 e motor 2.
o programa se encerra aqui. Depois de ter feito a programação na ideia do Arduino e carregar ele para o Arduino, a gente foi para a pista de teste, né, para fazer o teste do protótipo. Aqui está o vídeo, né, na pista de teste, para ver o funcionamento do protótipo após finalizado. Aqui eu liguei o robô. Ele vai calcular a menor distância, né? A melhor distância para ele prosseguir. Bom, a nossa apresentação termina por aqui e espero que todos tenham gostado. Muito bem. É isso aí, Vagnão. Eu tenho uma pergunta pro Wagner. Pois não, Emerson. Se eu deixar o filho dele brincar com o carrinho. Não. Eu dei pro meu menino o brinquedo, mas só que ele não brinca, ele deixa ligado sozinho e vai assistir televisão. Ele está testando, Wagner, ver se realmente funciona. Aí meu gato só fica de olho pra comer. Aí eu tenho um gato, professor, ele só fica de olho pra comer os jump. Viu, professor? Oi, Acho que o moleque pegou raiva do carrinho, tanto que ele quis brincar e o Wagner não deixou. Demorou muito para fazer, né? Verdade. Faz um ano que eu tô fazendo isso aí e nunca fiz, agora eu fiz. Aí, tá vendo? É por isso que ele não tá nem aí pro carrinho. Já enjoou dele. Tá certo, Emerson aí. Mas brincadeira de lado, ficou muito legal. Bacana a ideia aí. Inclusive de tentar identificar qual o caminho a seguir, né? Qual a menor distância. Bacana. Melhor, né, caminho a seguir. Muito bom. Vamos então agora para o próximo aqui. Apresentação 3 é da Amanda e do Danilo. Aí, Danilo, chegou a sua vez, Danilo. Aí vocês vão ver o bagulho arrepiar. Ô, professor, só para avisar o pessoal, eu não coloquei o programa, porque é um programa muito extenso. Tem, eu acho que umas 200 linhas, né, professor? Por aí, por aí. E é muito complexo. Então, é uma coisa que eu estou fazendo para patentear futuramente. Então, eu não achei viável colocar. Segredo industrial, hein? Segredo industrial, hein? Industrial. Valeu. Vamos lá, então. Olá, começando aqui a apresentação do nosso projeto referente à aula de sistemas de microprocessados e microcontrolados. Os integrantes da dupla sou eu, Amanda e o Danilo. O nosso projeto é de monitoramento e controle de aquário. Nesse projeto, a gente optou por algo que estivesse no nosso cotidiano e que facilitasse. Então, como o Danilo ele sempre está presente em atividades de pesca, ele gosta muito de peixe, aquário, a gente optou por automatizar o aquário dele. E para facilitar as coisas, a gente pensou em algo para monitorar o aquário 24 horas, sem a necessidade de um controle mecânico, manual, em que tem que ficar ali olhando e, consequentemente, levando um tempo maior. A gente pensou em trazer algo que facilitasse, algo para medir a temperatura, o fluxo da água, e ser rápido e mostrar para a gente no LCD as informações que ele pegou no aquário. Para isso a gente desenvolveu uma programação no Arduino, uma adaptação de programa, uma implementação.
utilizando alguns componentes, como o Arduino Mega, para ter uma maior quantidade de portas, sensores de fluxo, de temperatura, relés para acionamentos, um LCD, painel de PVC para acoplar os componentes que não podem ir à água, cabos sensores à prova d'água que pode estar dentro do aquário, uma iluminação para trazer uma estética melhor. E aí, aqui tem alguns exemplos de sensores que a gente usou. Esse aqui da esquerda é um sensor externo, vai ficar do lado de fora do aquário para medir a temperatura externa. Do lado a gente tem aqui os cabos, a prova d'água, que vai medir a temperatura do aquário por dentro, interno. Esses dois sensores, eles meio que conversam entre si, assim chegando no consenso da temperatura ideal para dentro do aquário. Aqui mais na direita a gente tem um sensor de fluxo. Se esse sensor diminui, a gente vai saber se o fluxo está saturado ou com problemas. Aqui também a gente tem os módulos. Aqui o LCD com o módulo I2C para mostrar para a gente as informações que o programa está pegando no aquário. Aqui embaixo os relés, eles vão acionar o resfriamento, o aquecimento, as bombas, dependendo do que está necessitando o aquário naquele momento. E aqui do lado tem um módulo de infravermelho. Essa imagem aqui é apenas ilustrativa, o que a gente utilizou não tem esse controle, mas aqui está o módulo. Então, juntando todos esses componentes, a programação, a estética também que a gente utilizou para melhorar o aquário, a gente conseguiu fazer esse projeto. Agora o Danilo vai estar apresentando ele, mostrando os componentes, ele funcionando, etc. Fala aí, pessoal. O vídeo de hoje não é pescaria. É isso aí, pessoal. O vídeo de hoje é sobre o nosso aquário. Finalizando o nosso curso de microprocessadores e microcontroladores, trouxe para vocês aí a automação do aquário. Todo o sistema automatizado com controle 24 horas de temperatura, todo o sistema controlado de bombas, né? São 4 bombas totalizando aí, mostrando lá no LCD, é isso aí. E mostra também a temperatura externa, para a gente fazer uma comparação entre a temperatura da água e a temperatura atual externa. Temos também um controle de fluxo de água, um controle de oxigenação, certo? Tudo automático. Temos aqui o LCD, onde apresenta para a gente quais bombas está ligada, a quantidade de fluxo de água que está circulando dentro do aquário, a temperatura que está dentro do aquário, se está ideal ou não, e se caso ela não estiver ideal, ela liga em automático tanto o resfriamento como o aquecimento. Temos aqui todo o sistema de controle de temperatura, onde que ela vai aquecer ou resfriar o circuito, né, o sistema de água. Temos o controle também de iluminação, certo? Que também é automático e por sistema de controle remoto. E é isso aí, pessoal. Vamos para o vídeo e espero que gostem.
Muito bem, essa foi a apresentação aí do Danilo. Ô Danilo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Aquela informação que você colocou ali, ó, da bomba circular 300 a 400 litros por minuto, tá certo? É isso mesmo? Isso, o meu filtro, ele filtra até mais do que isso. Caramba! Eu bastante, tenho uma filtragem de 600 litros por minuto. Por minuto? Então, eu reduzi um pouco para reduzir aumentar a vida útil dele, né? Sim, Porque sim. o meu aquário é de 120 litros. Então eu tenho 4 vezes mais a filtragem do que era para ser. Então eu não preciso estar me preocupando tanto com o saturamento dele, entendeu? Entendi. Quanto maior o fluxo lá dentro, mais tempo ele vai ficar em um trabalho otimizado, né? Entendi. Bacana. Muito bom. Joia. Aquele sensorzinho lá, se ele reduzir a velocidade desses 300 a 400, vamos supor que ele caia para... Ele está 392 agora. Se ele cair para 300, eu sei que eu tenho que limpar o filtro. Entendi. Aí, se ele cair para 250, eu sei que tem alguma coisa errada lá no meu filtro. Que ou é a bomba que está chegando na vida útil, ou a sujeira está acumulada dentro das hélices de transporte. Entendi. Muito bom. Parabéns aí, ó. Tô torcendo aí para que você consiga patentear, transformar tudo isso aí numa caixinha, né? Esse que é o legal, sim. Né? Uma caixinha que as pessoas possam comprar e instalar aí no aquário. O mais difícil já foi feito, né, professor? É verdade. Né? Agora, a parte da placa, essas coisas, a gente tem que achar uma pessoa especializada para produzir a placa, né? Isso, primeiro mas tem que fazer o projeto. Também pode ser vendido em montagem de painel. O cara fala, não, eu não quero que tenha esse item. Aí eu vou lá e monto só o que ele precisa, né? Exatamente. Legal. Só o basicão desse daí, professor, só para complementar. Eu vou, sem nada do que tem aqui, um circuito desse para você comprar hoje, tá a faixa dos R$ 2.600 e não tem nada do que eu tenho aqui. Olha só. Entendeu? Não tem nenhuma automação dessa aqui, então... É um bom mercado, né? E assim, o mercado, quantas pessoas, qual que é a média de aquário que tem por pessoa, per capita? Você tem esse dado? De 10, umas 4 pessoas têm aquário. Porém, né, dessas 4, eles não sabem como trabalhar dentro do aquário, né? Para isso que tem esse sistema agora, Gostam, que a pessoa pode comprar. Mas não sabem como fazer. Não sabe, deixa o bichinho sofrer lá dentro. Lá. Aí, para evitar isso daí, a gente já tem esse sistema nosso. Então, a pessoa coloca lá, ajustou o pH, acabou. O resto do programa faz tudo sozinho. Até a alimentação dele eu tenho automático aqui. Então, legal. Show de bola. Se alguém quiser comprar, chama eu. Aí, ó, tá vendo? Já tá fazendo a propaganda aí. Muito bem. Lógico. Valeu, professor. Valeu. Muito bem. Esse aí foi, então, o AP03, né, Amanda e Danilo, tá? Vamos agora para a apresentação número 404, Giovanni e Thaís. Vamos lá. Bom dia. Hoje a gente vai apresentar um trabalho da matéria de Sistemas Microcontrolados e Microprocessados do curso de Mecatrônica Industrial da FATEC TU, e temos como tema um protótipo de sistema de segurança com sensor de presença. A dupla é formada por mim, Giovanni, e pela Thaís. Nesse trabalho, nós tivemos que desenvolver um problema a ser resolvido. No nosso caso, foi de projetar um sistema de segurança com sensor de presença de baixo custo. Nós implementamos um sistema que emite tanto um sinal visual quanto sonoro quando é acionado. Para o desenvolvimento desse projeto, nós utilizamos alguns componentes. E por se tratar de um protótipo, a protoboard ela foi essencial para fazer todas as ligações. Utilizamos também uma placa Arduino Uno, que é o principal componente do projeto inteiro, já que ela é o microcontrolador responsável por tudo. Utilizamos também um sensor ultrassônico HC-SR04, que fica responsável pela parte de sensoriamento. Utilizamos um resistor de 150 ohms, o buzzer, que é responsável pelo aviso sonoro, o LED vermelho, um resistor de 220 ohms, um display LCD 16x12 2C, que é responsável pelo aviso visual, e claro, os jumpers, que são necessários para fazer as ligações. Aqui, como pode ser visto,
é a montagem feita no Tinkercad. O professor tem que aumentar um pouquinho? Esse tá baixo mesmo, viu? Já aumentei tudo aqui. Vamos aumentar um pouco. Então, professor, peraí, se quiser pausar aí, se quiser que eu apresente aqui na hora, é porque ficou muito baixo o áudio. Na hora que passou pro vídeo, ficou muito baixo. Aí, se quiser, né, que eu apresente agora... Se quiser falar, tá aí na tela, Thaís. Tá, então, aqui a gente fez a programação, teve as 3 inclusões de bibliotecas para ser utilizado o projeto. Em seguida, a gente definiu os pinos do Arduino que são ligados ao trigger e o eixo do sensor, que tem que definir para dar o funcionamento correto. A gente colocou as distâncias em centímetros, definimos como distância mínima 5 centímetros e a máxima 50. E definimos os pinos acionados em caso de detecção, desde a distância mínima, que foi o buzzer e um LED. Aí a gente inicializa o sensor e o LCD nos pinos especificados e começa a serial, definindo o buzzer como saída, o LED como saída também. Aí no LCD Begin a gente seta a quantidade de colunas e o número de linhas do LCD, para ele ficar tudo certinho. E logo em seguida a gente acende a luz de fundo do LCD. Tá, vamos ver o próximo aqui. Aí a gente inicializa o loop, guardamos os valores em centímetros e em polegadas. Iniciamos também, isso está certo, que são em questão do sensor. E aí, se algo se aproximar da distância mínima estabelecida, que foi 5, que eu defini lá em cima, o LED vermelho ele acende, o buzzer é acionado e imprime um texto no LCD, que seria o cuidado com os pontos de exclamação. E aí, nisso aqui, eu criei um intervalo, para que se algo sair da distância, ele zere tudo. Então, se nada estiver na distância mínima ou máxima, o buzzer não é acionado, o LED não acende e não tem nenhum texto escrito no LCD. Tá. Tem mais alguma coisa? Não, né? Não, é só isso mesmo. Aí Vamos ver encerra aqui agora o projeto. Aqui é o projeto, né? Nosso protótipo, tanto desligado quanto ligado. Podemos concluir com esse projeto que ele poderá ser utilizado em qualquer aplicação que envolva sensoramento e distanciamento, sendo necessário apenas mudar a programação para adaptá-lo. Nosso objetivo principal foi concluído com sucesso. Utilizamos apenas os componentes básicos e necessários para a segurança, tendo em vista, claro, sempre o custo-benefício, além de uma simplicidade na programação. Em relação aos componentes e à programação, foi de grande oportunidade de aprendizado, logo que tivemos que pesquisar sobre determinado componente e aplicar nosso conhecimento na programação. Muito bem. Tá aí o projeto da Thaís, né, e do Giovanni. Aí, professor, eu acho que até no YouTube ficou baixo, eu ia entrar em contato com o senhor, mas acabei esquecendo. Não sei se você vai usar para divulgação alguma coisa, qualquer coisa eu gravo de novo o áudio e edito. Se você puder, eu agradeceria, porque acho que esse semestre aqui não é melhor. Para esse vestibular não dá mais, né? Uhum. Mas seria interessante se vocês puderem acertar aí alguma coisa que tenha o vídeo. Eu vou então editar o PowerPoint, falar para o Giovanni ver se ele consegue colocar um novo áudio. Tá. E aí eu coloco no YouTube de novo e mando para você daí o novo.
Show de bola. Fechou, professor? Obrigado, Thaís. Parabéns aí. Imagina. Obrigada. Vamos lá agora para a apresentação aqui. Número. Peraí. Deixa eu ver aqui. Número 5 agora, tá? AP05, da Ellen aqui. Vamos lá. Meu nome é Ellen Ávila. Desse trabalho é um trabalho da matéria de sistemas microprocessados e microcontrolados. Conseguem ouvir? Até dá, mas se quiser aumentar um pouquinho. Aumentei já tudo aqui, vamos lá. Vamos ver se vocês conseguem aqui. Professor Silermano Piva. E o meu projeto é um sistema de alarme personalizado. Tudo bem? Pode ser? Pode ser, professor, dá para ouvir. Vamos lá. Então. Pode ser sim. Problema a ser resolvido. Identificar quando algo está sendo retirado do seu lugar, a fim de avisar o proprietário do objeto através de um alarme. Possível solução para o problema. Elaborar um sistema de alarme utilizando o Arduino em conjunto com outros componentes que serão responsáveis por identificar quando o objeto estiver sendo retirado do seu local e emitir um aviso sonoro e visual. Componentes utilizados no projeto: um Arduino Uno, um protoboard de 400 volts, um sensor LDR, que é o sensor de luminosidade, um buzzer, que é o responsável pelo alarme sonoro, um LED, 2 resistores de 220 ohms, um resistor de 150 ohms e jumpers macho-macho. Agora eu vou falar um pouco sobre a programação do meu projeto. Para fazer essa programação eu utilizei o software Arduino IDE, que é o software que a gente utiliza para fazer a programação de Arduino. Eu comecei primeiramente definindo os pinos e os componentes. Então eu defini o pino do LED como o 13, o pino do sensor de luz, que é o sensor LDR, como o A0, o pino do buzzer como o 6 e o valor de luz igual a 0. Então eu disse que esse sensor de luminosidade está valendo um valor igual a 0. Depois eu defini as saídas. As saídas eu defini o pino do LED e o buzzer. Depois eu coloquei essa programação em loop para ela ficar repetindo a programação. E aí eu comecei a configurar os valores lidos pelo sensor LDR. Então eu coloquei que se o valor de luz lido pelo sensor for maior que 1000, ele vai acionar o pino do LED e ao mesmo tempo acionar o buzzer. E se ele não identificar a luz, ele vai desligar o pino do LED e ao mesmo tempo desligar o buzzer. Aqui eu realizei a montagem desse sistema no simulador Tinkercad para a gente conseguir visualizar melhor. Aí eu mostro o protótipo em funcionamento. Então, quando eu estou com o dedo em cima do sensor LDR, ele não consegue identificar nenhuma luminosidade no lugar. Então, o buzzer e o LED ficam desligados e quando eu retiro meu dedo de cima do sensor, ele reconhece a luminosidade e aciona o buzzer e ao mesmo tempo aciona o LED. Conclusão do projeto. Através dessa implementação, é possível identificar se o objeto foi retirado do seu lugar, emitindo um aviso através de um alarme visual e sonoro. Muito bem. Está aí o projeto da Ellen. Algum comentário a mais? O LED ali era forte, né? Sim, ô professor, deixa eu só explicar uma coisa. Eu não tampei o projetinho porque para ficar à mostra para a gente conseguir enxergar, mas na prática ele ficaria tampado, a única coisa que ficaria à mostra seria o sensor LDR, né, e o LED, então, para quando alguém tirasse o objeto de cima, ele disparar e identificar que alguém retirou o objeto do local. Eu só não tampei para a gente conseguir visualizar a ligação, tá bom? Legal. E me fala uma coisa, aonde você fez essa programação, Ellen? Essa daí que eu fiz? É.
Então, na verdade, eu usei o simulador, né? Eu usei pela internet mesmo, eu não precisei baixar o programa. Entendi, porque eu não conheço essa linguagem aqui que você utilizou, tá vendo aqui? Tá tudo em português, ó, e a codificação em linguagem C, ela não é assim, né? Entendeu? Aham, entendi, professor. Mas beleza, tá joia. Muito bom. Tá bom, obrigada, professor. Eu que agradeço. Então, aí foi a apresentação 05, tá? Então, anotem aí 05. Vamos agora para a apresentação número 06, do Nicolas. Bom dia. Meu nome é Nicolas e eu decidi fazer uma automação de reconhecimento de voz. Os problemas a serem resolvidos. Professor, não dá para aumentar um pouco o volume? Já está em 100%. Ô, professor, não sei o que deu. Você viu que todo mundo tá ficando baixinho, né? Esses 3 últimos ficaram realmente baixinhos, né? Será que é alguma coisa do YouTube, algo assim ou não? Não. Possivelmente foi no volume que vocês gravaram. Aí o PowerPoint dá problema. Ô, professor. Ah, entendi. Quando eu enviei o vídeo com a Thaís com o YouTube, não tinha ficado tão baixo. Sim. Então talvez seja na hora de baixar o vídeo. Não, é a qualidade do vídeo que você manda pro YouTube. Ô, professor, quando eu postei o meu também tava um áudio muito bom, a altura. Pois é. Do volume. Tem uma qualidade específica lá para ele não dar alteração. Porque se você manda um tipo de áudio ou imagem para eles formatam para o modelo lá e depois eles publicam. Se tiver um formato ruim, vamos supor, ruim do modo de falar de 720, 440, daí ele vai dar alteração mesmo. Entendi. Não, é que eu falei, no YouTube tava mais alto. Se você assistir pelo YouTube fica mais alto. Pelo menos quando eu assisti ficou mais alto mesmo. Tanto que quando o Giovanni ainda falou que quando subiu não ficou tão baixo. Mas não sei. Vamos fazer o teste. Porque se a gente percebesse que estivesse muito baixo pelo YouTube, a gente regravava. Mas como a gente percebeu que dava para ouvir, foi assim mesmo. O senhor baixou em quanto, professor? 740? Eu abaixei o maior, acho que 720, né? Olha só, tô aqui passando agora do YouTube, tá? Ó, tá no máximo, tá vendo aqui? Eu falo, professor. O meu som aqui também tá no máximo. Vamos ver aqui, ó. Uma automação de reconhecimento de voz. Se quiser, eu apresento por cima, professor. Não, tudo bem, mas eu só tô falando, ó, tá vendo? O YouTube e o que eu baixei tá no mesmo. Viu? Onde vocês gravaram? Onde vocês fizeram a edição do vídeo? Vocês sabem? Eu fiz pelo OBS. Pelo OBS? E aqui pra mim ficou alto, mas se quiser, eu apresento por cima. Ah, tá. Não tem problema. Tá. Se tiver ruim aí para o pessoal. Bom dia. Meu nome é Nicolas e eu decidi fazer uma automação. Dá para ouvir, professor? Dá? Ou vocês querem que o Nicolas faça a narração aí? Bom, é que eu tô no fone de ouvido, tá baixo, mas dá para ouvir no fone, não sei o restante, né? Eu também tô no fone. De baixo custo. Para resolver esses problemas, É só se concentrar que dá, professor. utilizar a dimensão de 2 cômodos, apenas a sala e o quarto. A programação foi baseada em um exemplo. Explica um pouquinho aí para nós, Nicolas, a programação. A programação, eu usei essa programação, ela vem pronta com a placa de reconhecimento de voz, que é o Sample Control LED, é um controle de LED. Tá. Aí a partir dessa programação que eu baseei a minha automação de 2 cômodos de uma casa, que era o quarto e a sala. Certo. E para a saída dele pro Arduino, do Arduino para
placa de chaveamento dos relés é 2 saídas digitais. Eu usei o pino 4 e o 5. A comunicação do Arduino com a placa é TTL 5 volts. É RX-TX. O 2 e 3. E para você gravar o comando no reconhecimento de voz, você tem que abrir um programa antes para poder gravar os comandos que você deseja, que é o sample train. Aí você precisa abrir o monitor serial, nova linha e 115.200, a configuração do monitor serial. Tá. Aí ele vai reconhecer, vai pedir para você definir o comando que se chama SIGTRAIN, o valor do relé que você quer, pode avançar um pouquinho mais que vai aparecer. Esse aqui? Não, o próximo. Esse aí é para identificar se você está falando. Esse, tá vendo? Ó? O monitor serial nova linha, 115.200. Tá. Aí aqui você vai escrever, tá vendo? No trem aqui, ele já tá no trem. Tá. Aí você vai escrever SIGTRAIN ali na busca e mandar buscar. E vou colocar o relé que você quer que seja atuado e a palavra que você quer que seja dita. Entendi. Aí você vai mandar buscar e ele vai aparecer para você, que nem no desenho da esquerda, da direita aqui, ó. Aqui, né? Speak now, speak again. Aí você vai falar. Se ele entender as 2 vezes que você falou e bater os parâmetros, ele vai aparecer sucesso e treinado. Se não, ele vai pedir para você falar de novo, até ele reconhecer e casar as 2 palavras iguais. Entendi. Tá. E a plaquinha ela consegue receber 80 comandos divididos em grupos, até 7 grupos. Tá. Esse é o meu protótipo, né? A placa de relé, o Arduino e o receptor de o reconhecimento de voz e as 2 lâmpadas. E mais para frente tem o vídeo do funcionamento. Tá. Esse é o vídeo Quarto. Sala. 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 Quarto. E lá no fundo tem a telinha mostrando que recebeu os comandos que eu deixei mostrando no fundo. Quarto. Tá. Ficou sem zoom. Tá. Sala. Quarto. Muito bem, muito legal. Eu vou subir lá de novo, professor, o vídeo no YouTube com áudio melhor. Faz favor. Isso, por favor. Vou mexer aqui agora. Legal. Professor. Oi, Thaís. Aí o PowerPoint em si não precisa reenviar para você, né? Ou sim? Não. Só o vídeo mesmo. Só o vídeo e mandar o link novo, né? Isso, por favor. Tá bom. Agora não vou conseguir fazer, mas até final do dia eu já mando de novo. Tranquilo, maravilha. Obrigado. Então, essa daí foi a apresentação 06 do Nicolas, né? Então, quando ele utiliza esse programa que ele fala que ele grava, que ele precisou utilizar antes, né, para gravar a voz, basicamente, ali dentro, né, ele tem ali a gente chama em computação, né, de um sistema de reconhecimento de padrões. E utiliza ali, possivelmente, algum nível de redes neurais, alguma coisa assim, para você, então, identificar, né, aquela sequência sonora como sendo um indicador. Ela grava isso, né, converte para uma sequência binária, alguma coisa assim, e toda vez que ela conseguir identificar aquela mesma sequência, aí ela toma aquela determinada ação. Tá? Então é interessante, bacana. Obrigado, Nicolas. Alguma pergunta? Tudo bem? Tá certinho? Por mim, tranquilo. Bacana. Vamos para o projeto número 7 aqui só do Iron, tá? Só do Iron. Não. Só do Iron. Tirar a nota, professor. Vamos lá. Opa, e aí, beleza? Essa aqui é a minha impressora 3D. Gravando um vídeo aí para a matéria de microcontroladores, 4º semestre da FATEC. No momento ela está desligada.
Vou estar ligando ela aqui para fazer uma demonstração para vocês. O botão de liga dela fica localizado aqui. Basta apertar, ela já liga. Aí a HMzinha dela aqui, ó, já acende também. Vou estar colocando aqui ela para esquentar. Eu vou dar uma demonstração de impressão. Vou aqui para esquentar para ABS, que é o material que está localizado. Assim que eu coloco, vocês podem perceber, foca. Ali em cima já seta a temperatura, ó, vai chegar até 240 graus o bico e até 100 graus a mesa. Pode ver que os numerozinhos de baixo já começam a subir. Essas são as temperaturas pro ABS. Vocês podem ver aqui atrás, ó, tá localizado ali atrás o material que já sobe e vem aqui para ela. Agora, enquanto ela está esquentando aí, tá com 96 graus. Vamos aqui para o computador um pouquinho. Aqui no computador vou estar mostrando para vocês um pouco da programação dela, né? Como vocês podem estar vendo aí, aqui é o Arduino mesmo, a ideia do Arduino. E esse software que é usado para configurar ela, ele não foi feito totalmente por mim, tá? É um software que chama Marlin. E esse software foi desenvolvido pelo MIT. E no caso ele é meio que uma base para quem quer desenvolver impressoras em casa. É como se fosse um Windows. Você tem um computador, você instala o Windows e a partir do Windows você consegue estar modificando do seu jeito. O Marlin é a mesma coisa, você tem uma impressora, você instala o Marlin e a partir do Marlin você consegue estar modificando do seu jeito. Ele é um programa bastante complexo, tá? Bastante grande. Como vocês podem ver aqui, ó, ele tem 4 abas. 2, 3, 4. Aqui é usada para mexer mesmo, para configurar e tudo mais, é essa aba de configuração. Então aqui vocês podem estar vendo muita coisa, taxa de transmissão de dados, configuração dos extrusores, é bastante coisa mesmo que tem para configurar. Aqui, por exemplo, ó, configurações de temperatura. Aí tem falhas que ele gera de temperatura, você seleciona a quantidade de sensores de temperatura que vão ser usados, tudo mais. Aqui é a falha, Thermal Runaway Protection, que você consegue estabelecer algumas funções para ele dar falha. Por exemplo, se você tiver mandado ele esquentar igual eu mandei ali, e ele passar de um determinado tempo e não tiver chego na temperatura, pode ser que tenha ocorrido uma fuga de tensão. Então, aí ele gera falha e desliga a máquina. Aí aqui depois parte para Mechanical Settings, que seriam as configurações da mecânica da máquina, né? Como que ela foi construída e tudo mais. Aí aqui no caso, ó, End Stops, que são os limit switches, né? Para a gente conseguir ter uma posição de home. É muito importante ter uma posição de home para conseguir estar fazendo as impressões. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá, ainda não chegou na temperatura ali, então eu vou mostrar mais um pouquinho do programa. O que mais que temos aqui? Aqui tem a configuração dos drivers dos motores também. Os drivers dos motores são comerciais, são 3 tipos de drivers que tem. Tem esse driver que é o A4988, tem o driver que eu usei, que é o DRV8825, e tem mais alguns. No caso, aqui você consegue configurar, mostrando em cada um dos motores qual driver que você utilizou. E é que nem eu falei, tudo ele tem uma boa gama de informações aí, porém você tem que configurar muita coisa, né? Aqui também o feed rate. Feed rate seria o que? Basicamente a aceleração da sua máquina. Isso aqui é tudo teste, tá? Tudo coisa que eu fiz a máquina, fui testando, colocando um valor, dava errado, colocava outro valor, dava errado, até chegar num valor que conseguia dar certo. Que mais? Aqui, passos por milímetro também, que é uma configuração que tem que colocar do motor de passo que é utilizado.
aqui no caso o jerk. Jerk é como se fosse o freio do motor, como que ele vai frear os motorzinhos. É bastante configuração mesmo, beleza? Então, eu não vou me alongar muito mais nessa situação aqui não, senão vai acabar estendendo muito o vídeo. Deixa eu ver se consigo abrir o software aqui que eu preparo as impressões, para dar uma mostrada também como é que funciona, enquanto isso. Porque a impressora ali ainda falta 10 graus para eu colocar ela para imprimir alguma coisa, então até dar esses 10 graus eu vou estar mostrando para vocês. O software que prepara as impressões, ele é um pouquinho pesado, então por isso que ele está demorando para abrir. Mas aqui, ó, é o software que eu preparo as impressões. No caso, pode ver que já está tipo uma impressorazinha desenhada. Eu venho aqui e abro algum arquivo .stl. Vou pegar esse aqui, que é um serviço que eu estou fazendo agora para um dentista. Ele me mandou, no caso, essa mandíbula e eu vou estar imprimindo para ele. No caso, já aparece aqui o arquivo, né, em 3D, como seria. Então, aqui eu tenho toda essa gama de configurações, vocês podem estar vendo, e tipo, cada tópico desse abre muita configuração. E todas essas configurações foram achadas também no mesmo esquema que eu falei lá do programa. Aí depois que eu já tiver com todas elas configuradas, eu só venho aqui e clico em fatiar. Fatiar o arquivo, o que seria? Seria gerar o G-Code, que o G-Code é o tipo de programação que a impressora entende, né? E a partir do momento que eu fatio ele, eu já transformo esse arquivo em G-Code, e daí eu já consigo ter uma pré-visualização de como ficaria a impressão, né? Ele já me dá um tempo, ó, no caso aqui deu que para eu imprimir essa mandíbula seria 6 horas e 24 minutos e gastaria 39 gramas de material. Aqui eu consigo pré-visualizar a impressão, como que ela ficaria. Consigo ver tudo certinho. Se eu quiser, por exemplo, pegar uma camada aqui do meio dela e simular, eu consigo ver certinho como é que a impressora ia fazer. Mostra o desenho do bico e tudo mais. Agora eu vou só iniciar uma impressão ali, como eu já mostrei o software para vocês. A máquina já está pronta. Ó, aqui vocês podem estar vendo, já chegou a 240 e 100 graus. Os 100 graus, o PWM da mesa tem que fazer um ajuste, então ele fica alterando um pouquinho. Ele desce até 1,97, sobe até 101, mas fica nessa base. Aqui eu vou colocar um arquivo que já está no meu cartão de memória. Isso aqui eu não mostrei para vocês. Eu pego o arquivo ali no computador, usando esse cartão de memória, certo? Aí com esse cartão de memória eu coloco ele aqui na lateral da máquina, e daí ela já identifica o cartão inserido. Com o cartão inserido, eu consigo entrar aqui, ó, imprimir do SD. Vou colocar esse suporte de máscara para imprimir, que ele é bem rapidinho. Aí ela já vai só esperar bater os 100 graus ali. Aí ela já está liberada para começar a imprimir. Agora é só esperar um pouquinho. Vocês já vão ver ela começando a se movimentar. A primeira coisa que ela faz é procurar a home position. Então ela vai atrás dos end stops, que foi o que eu mostrei para vocês. Já achou 2 end stops do eixo X e eixo Y. Agora ela vai encostar no end stop do eixo Z, que é esse sensorzinho que está piscando em azul. Não sei se vai ficar claro para vocês verem ele, mas tem uma pontinha ali de plástico. Na hora que encostar na mesa, ele vai acionar. Acionou, aí ele volta, aciona de novo para ter certeza. Beleza, acionou 2 vezes. Agora ele vai começar a impressão. Vou filmar aqui por cima que fica melhor de ver. Ali primeiro na lateral ele faz um teste. Vou tirar a tampa aqui. Tá um pouquinho melhor, tá um pouquinho embaçado.
Ele faz um teste, ó, saiu o filamento ali no canto. Aí agora ele vem e começa a fazer a impressão. Deixa ele sair ali. Já desenhou o comecinho. Esse que ele está desenhando, eu tenho um aqui impresso, vou mostrar para vocês, só para vocês terem uma base. É uma pecinha igual a essa aqui que ele está fazendo. Deixa eu pegar um fundo branco. É uma pecinha igual a essa, que nada mais é que um suporte de máscara para você colocar atrás do pescoço, para não machucar as orelhas quando você está usando máscara o dia todo. Aí ele está fazendo um agora, a única diferença é que ele está fazendo branco, né? Porque o material que está lá atrás é o material branco, como eu mostrei para vocês. Beleza? Basicamente é isso. O nosso projeto, uma impressora 3D que está funcionando perfeitamente. Ah, deixa eu colocar a tampinha aqui e mostrar também, deixei separado aqui, 2 bonequinhos que eu fiz para mim, né? Que por enquanto a maioria dos bonecos que eu fiz eu vendi. Esses 2 aí eu fiz para mim e eles ficam aqui na minha mesa. Beleza? Falou, professor, até mais. Muito bem, esse aí foi o projeto aí do Iron. O senhor quer passar os slides? E do Victor. Oi? O senhor quer passar os slides para ter uma noção da montagem? Olha, perdeu a chance de colocar o site, hein, do Instagram, hein? É verdade, hein? Não propaganda, né? Eu coloquei no slide, mano. Ah, sim. Eu não sabia que ia passar pra sala inteira. Não tinha ouvido. Se soubesse, já tava propaganda aí, né? É. Vamos lá. Vocês querem ir comentando? Falando? Pessoal? Não, pode ser sincero. Aí vamos dar uma explicada da montagem do projeto. E no vídeo aí deu para ver que ela está finalizado, mas teve várias partes que a gente fez. Foi dando o upgrade ao longo do tempo. Não ficou daquele jeito desde o começo. Tipo as tampas mesmo, ela foi feita depois aí. Foi tudo fechado. Tá. O visor mesmo só foi adicionado depois. Aí dá para ver a qualidade do produto conforme foi dando o upgrade na máquina e na programação. Espera aí. A qualidade do quê? Os produtos. Aqui? Isso é esse último mesmo. Dá para ver uma qualidade, uma diferença de um para outro. Conforme vai dando upgrade na máquina, na programação, tudo, mas vai mudando os produtos. Entendi. Muito bem. Mas isso aqui é projeto de quanto tempo? Desde o começo do ano, professor, mas tá dando upgrade ainda. Deixa cada vez melhor, né, professor? Tá certo. E segue a gente, o Pensou Criou no Instagram. Muito bem. É isso aí, pessoal. Então esse aí foi o projeto número... Qual foi meu? Número 7, tá bom? O Airan e o Victor aí. Tá joia? Vamos para o próximo, o 8º. Vamos lá. Bom dia a todos. Meu nome é Flávio Primo. Eu e meu colega Emerson Barcos, alunos do curso de Tecnologia em Mecatrônica da FATEC Itu, desenvolvemos um semáforo veículos pedestres para colocar em prática todos os conhecimentos que adquirimos em aula na matéria de Sistema de Microcontrolados e Microprocessados. Os problemas a serem resolvidos: criar um sistema de semáforo para veículos e pedestres com a passagem para os carros, passagem livre para os carros, evitando paradas desnecessárias para melhor fluir o trânsito local, e garantir a passagem segura dos pedestres, que deve acionar um botão para mudar para a condição verde e garantir uma passagem mais segura. A solução encontrada para o problema
foi realizado a montagem física com todos os componentes de um simulador, que incluiu 2 LEDs verdes, 2 LEDs vermelhos, um LED amarelo e um botão, e uma placa com prototipagem e microcontrolador já embarcado. E após a montagem damos início à programação para simular o seu funcionamento e verificar possíveis erros no projeto. Para fazer, nós fizemos a seguinte ligação. Colocamos os LEDs de carro vermelho no pino 10, do carro amarelo no pino 11, no carro verde no pino 12, para a pessoa passar no pino 9, para ficar fechado para o pedestre no pino 8, e o botão nós ligamos na saída 7, no pino 7. O tempo de travessia para os pedestres nós estipulamos em 500 milissegundos ou 5 segundos. Desta forma, nós colocamos aqui os pinos para carro vermelho para identificar output. Começamos toda a programação. E assim que começa, que liga, vai ficar constantemente verde para os carros e vermelho para os pedestres. Após o acionamento do botão, vai mudar para amarelo, vermelho, em seguida vermelho, e vai acionar novamente o verde para os pedestres poderem passar. Então, o que acontece? No estado, conforme você aperta o botão, que ele vai começar a mudar através de alguns milissegundos. Sendo desta forma, assim que liga, fica quando você aperta, né, o verde vai se apagar e a luz amarela vai ficar acesa por 3 segundos, que é o sinal de atenção para os veículos. Após passados os 3 segundos, a luz amarela vai se apagar para os veículos e vai acender a luz vermelha para os veículos para que ele fique parado. Ele vai ficar por 5 segundos. E neste tempo, a luz vermelha vai apagar, vai desligar e vai ligar para os pedestres passarem a luz verde, que ficará o tempo de travessia. Após o tempo de travessia, a luz verde vai se piscar por 8 vezes e a luz vermelha vai se acender após essas 8 piscadas e a verde vai se apagar. Desta forma, vai apagar a luz verde para os pedestres, vai acender a luz vermelha para o carro, também vai apagar, e a luz vermelha vai ligar para os pedestres e a luz verde para os carros, para eles poderem voltar a simular. E isso só vai acontecer novamente se apertar o botão após um intervalo de 7 segundos. Aqui vamos verificar como que está funcionando. Após ligar o semáforo, ficou verde para os carros e vermelho para os pedestres. Daqui a pouco vou acionar o botão, que vai imediatamente ficar amarelo para os carros, em seguida vermelho para os carros e verde para os pedestres. Após 5 segundos, piscou a verde. Como tinha falado, em menos de 7 segundos não adianta, temos que esperar os 7 segundos. Apertou amarelo para os carros, verde, vai piscar durante 8 vezes a luz verde, significa que é uma atenção pedestres, e volta vermelha para o pedestre e verde para os carros, e o trânsito volta a fluir normalmente. Eu espero que todos tenham gostado, e este é o nosso projeto. Muito obrigado a todos e tenham um ótimo dia. Muito bem, fechou aí o Flávio e o Emerson, projeto aí de semáforo inteligente para pedestre para os carros. Tudo bem? Alguma dúvida? Tranquilo? Podemos ver aqui o último de hoje aqui, do Michel. O Michel teve que sair, né? Mas vamos ver o dele. Meu nome é Michel Kaique, sou do 5º semestre de Mecatrônica Industrial da FATEC Itu, e hoje eu vou apresentar um sistema de medição de temperatura para a matéria de sistema microprocessados e microcontrolados.
Bom, a ideia desse trabalho era criar um protótipo de baixo custo e com poucos componentes. E o problema a ser resolvido é a medição de temperatura de um líquido. Para a medição de temperatura foi utilizado o sensor DS18B20. Ele tem uma cápsula que permite a medição da temperatura de líquidos. E para mostrar a temperatura foi utilizado o display LCD com adaptador I2C. E o microcontrolador utilizado para realizar a lógica entre os componentes foi o Arduino Uno. O sensor DS18B20 ele é um dos componentes mais utilizados em projetos que envolvam a medição de temperatura em ambientes úmidos ou em recipientes com líquidos. Ele permite fazer uma leitura de 9 a 12 bits de resolução. Possui comunicação através de um único fio, o que permite a ligação de vários sensores utilizando uma única saída do microcontrolador. A tensão de operação dele é de 3 até 5,5 VDC. A faixa de medição de temperatura é de menos 55 graus Celsius até 125 graus Celsius, mas recomenda-se utilizar no máximo 100 graus Celsius. E a precisão dele é de mais ou menos 0,5 graus Celsius. O LCD com módulo adaptador I2C foi desenvolvido com a finalidade de simplificar a conexão do display LCD ao microcontrolador. É necessário apenas 2 cabos de comunicação entre o display e o microcontrolador. Foi escolhido esse display pois é uma solução simples e prática para economizar portas digitais na ligação. Bom, nesse slide está representado o esquema de ligação do protótipo que foi feito no software Tinkercad. Nele é possível realizar a montagem de todos os componentes antes de realizar a montagem física do protótipo. Bom, nesse slide está a programação do Arduino, que foi feita no software Arduino IDE e depois carregado para o microcontrolador. Foi definido algumas bibliotecas, tanto para o display LCD quanto para o sensor. Foi definido alguns delays, alguns tempos, a ligação da luz de fundo do display e os textos que foram colocados para representar a leitura da temperatura do líquido. Muito bem. Então, funcionou ali, vocês viram ali, 2 líquidos, um quente e um frio, e aí ele mediu ali a temperatura e funcionou certinho. Muito bem, essa aí foi a apresentação 09, a P09, tá? Legal. Então, ó, paramos na apresentação 10, então falta 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá joia? Então, tem mais aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 apresentações. Pra gente ver. Ok. Ok? Então, beleza, professor. Muito obrigado e nos vemos amanhã de madrugada aí para fazer o restante das apresentações. Peço a vocês a comparecerem, porque no final das apresentações eu tenho os recados importantes aí para dar, tá bom? Beleza, professor. Okay, obrigado.
Legal, obrigado. Professor, Até amanhã. vai sortear um kit Arduino? É, quase isso. Olha, imagina. Quase isso. Muito bem. Assistam até o final, só para quem assistir até o final. Gente, obrigado, abraço, até amanhã, bom dia para vocês.